Boa tarde para vocês. Então, a gente está mais aqui um dia para a gente ver as aulas. Hoje será sobre grandezas e medidas. Especificamente, a gente vai ver sobre números, vai ver sobre perímetro e área. Então, a gente vai ter algumas coisas que a gente vai abordar nessa aula de hoje. Então, a gente vai ver, relembrar o que é figuras planas, conceito de perímetro e área, o cálculo de perímetro e as fórmulas de área e o cálculo de área. Então, no final dessa aula, espero que vocês consigam entender o que é diferencial, o que é perímetro e área. São duas formas de medidas diferentes, não são iguais. E consiga fazer o cálculo de perímetro e de área para figuras planas, que a gente tem figuras planas, o quadrado, o retângulo, o círculo. Então, a gente vai incluir o círculo também. Então, alguma dessas figuras vocês já conhecem, vocês já fazem o cálculo. E o mais comum era o quadrado e o retângulo. Então, essas duas em particular não serão tão apresentadas como outras, principalmente o círculo. A gente vai dar enfoque ao cálculo de perímetro e de área do círculo também. Tá? Então, no final de tudo, eu espero que vocês diferenciem os dois, o que é um perímetro e o que é uma área, e saiba calcular os dois. Então, você tem que saber calcular os dois. Figuras planas. Para a gente lembrar, pode falar, Mariana. Eu tenho uma grande dificuldade em questão de perímetro e área. Tudo bem, vamos ver se até o final você tira essa dúvida. Tá bom, então. Primeira coisa, antes de começar o cálculo de área de perímetro, a gente tem que entender que o cálculo de área e perímetro só se atribui a figuras planas. O que a gente identifica por figuras planas? Tudo aquilo que a gente consegue ver desenhado no caderno, ver desenhado na lousa, na tela do computador, e a gente não consegue observar espaço interno. Então é plano, eu consigo ver o plano, e eu não consigo observar que há espaço dentro. A gente chama essas figuras de figuras planas. Então, a geometria plana é a área da matemática que estuda figuras planas, ou seja, aquelas que possuem comprimento e largura, sendo figuras bidimensionais. Ok, eu consigo ver só dois lados. A gente tem as tridimensionais, que é o 3D. Então, quando eu falo de 3D, eu falo de figura tridimensional. Eu consigo ver mais de dois lados, eu consigo ver três lados. Então, a gente chama isso de uma figura tridimensional, que é o 3D. E o que a gente vai ver, o foco nosso, é figuras bidimensionais, que tem duas dimensões. Geralmente é o que? O comprimento e a largura, que a gente consegue perceber. O que difere figuras geométricas espaciais é que essas apresentam três dimensões, que é o tridimensional. Inclui, portanto, o conceito de volume. Então, a gente tem que entender que figuras planas e figuras espaciais são duas coisas diferentes. Uma figura plana é aquela que eu consigo ver só dois lados, que seria o comprimento e a largura, e geralmente quando a gente vê desenhado numa superfície, então a gente atribui a uma figura plana. Agora, uma figura tridimensional, que é uma figura espacial, eu consigo observar dentro. Então, olha a diferença. O quadrado é uma figura plana. O cubo é uma figura espacial. Por quê? No cubo eu consigo observar, mesmo que a figura esteja desenhada, eu consigo observar que há um espaço ali dentro. E já no meu quadrado, eu não consigo observar espaço dentro. Espaço que eu consiga colocar, armazenar as coisas. Que eu consiga colocar ou água, ou pó, ou qualquer coisa diferente. Eu não consigo armazenar, tá? Então, eu tenho esses dois tipos de figuras. A gente vai focar nas figuras planas. E em outro momento, vocês irão estudar figuras espaciais. Neste momento, a gente vai focar nas figuras planas, tá? As figuras planas mais comuns que a gente tem são essas aí. Então, a gente tem o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, o trapézio e o losango. Então, são as figuras mais comuns que a gente tem de figuras planas, tá? Então, essas são figuras planas. Eu não consigo observar espaço que cai para me colocar líquido, para me colocar pó, para me armazenar alguma coisa. Eu não consigo ver isso. Agora, se a gente pensar em uma figura espacial, do quadrado a gente tem o cubo. Uma figura espacial do quadrado é quando eu vou formar espaço, eu tenho um cubo. Do retângulo eu tenho um paralelepípedo, tá?
Do círculo, eu vou ter um cone. Um cone, provavelmente eu imagino um cone. Aí um cone é uma figura espacial, porque eu consigo colocar coisa dentro. E do triângulo eu assemelho a uma pirâmide. Uma pirâmide. Então essas são as mais simples da gente conseguir visualizar o que é a diferença de figura plana e figura espacial. Ficou claro as duas diferenças do que é uma figura plana e do que é uma figura espacial? Diferenciar os dois, vocês conseguem fazer a diferença dos dois? Responde para mim no chat. Tá. Então, o que a gente vai focar é nas figuras planas, mas existe figuras espaciais, que tem espaço. Quando eu falo espacial é porque tem espaço para colocar alguma coisa dentro, tá? E a gente não vai usar essas figuras agora. O nosso intuito não é estudar essas figuras agora. É estudar as figuras planas, tá? O conceito de área e perímetro. Então, lá, área e perímetro são duas medidas distintas. Então, quando eu falo de área e perímetro, eu não estou falando da mesma coisa. Eu estou falando de coisas totalmente diferentes, tá? Onde a área é a medida da superfície. O que ele quis dizer com que a área é a medida da superfície? Se eu for colocar piso, eu estou medindo área. Se eu for colocar grama, eu estou medindo área. Então, área é a superfície. É o que eu consigo colocar. O piso, o taco. Então, eu vou completar essa superfície toda e estou falando de área. Então, eu penso muito na casa. Se é piso, se é taco, se é o que eu vou completar, se eu vou colocar grama, eu vou completar. Isto é área, tá? E aí, diferente do perímetro aqui, ó, e o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Então, se eu tenho que contornar, por exemplo, o meu terreno, eu vou contornar o meu terreno com o muro. Aí eu calculo o meu perímetro, porque o contorno desse terreno é perímetro e não é área, tá? Se eu vou traçar cerca num sítio, também é perímetro. Se eu quero medir, eu tenho um campo de futebol e eu quero medir, no meu campo de futebol, eu quero passar uma grade para que a bola não saia. Essa grade está medida em perímetro. Agora, se eu vou pintar o meu campo, se eu vou pintar o meu campo, desenhar esse meu campo e vou pintar, se é uma quadra e eu quero pintar, deixar toda bonitinha para entender no padrão, aí eu vou, para usar tinta, eu vou pintar a área. É a superfície que eu vou pintar, é a área. E se eu for passar cerca nessa quadra, seria perímetro, tá? Ficou clara a diferença, que eu preciso saber também. Ficou clara a diferença do que é perímetro e o que é área? Porque os dois são bem diferentes. A gente ensina junto porque eles são complementares, mas os dois não são iguais. Ficou claro que perímetro é a medida do contorno, o contorno que eu posso fazer com cerca, com muro, com linha, eu posso fazer esse contorno. E área é a superfície, onde eu vou colocar piso, aonde eu vou colocar grama, aonde eu vou pintar. Isso eu chamo de superfície. Então tem que prestar atenção que os dois eu calculo e não posso calcular os dois. Tanto perímetro e área, eu posso calcular numa mesma figura. Só que os dois são cálculos diferentes. Eu tenho medidas diferentes, tá? Então, calcular o perímetro é o contorno disso. E calcular a área é a superfície disso. Então, são duas coisas que eu consigo calcular numa mesma figura plana ou no mesmo desenho, que pode ser um terreno, que pode ser um campo, que pode ser uma quadra, que pode ser uma casa. Eu consigo calcular os dois nessas figuras, mas eles são diferentes quanto ao seu cálculo e quanto à sua ideia. É bem diferente, tá? Então, a gente tem um campo de futebol aí. A gente tem um campo de futebol que eu digo que o meu comprimento é 100 metros e a minha largura é 70 metros. É um campo de futebol. Eu tenho as dimensões do campo de futebol. Quando eu falo em dimensões, eu tenho que lembrar, toda vez que eu lembro dessa palavra dimensões em matemática, eu estou falando de comprimento de alguma coisa. Estou falando do tamanho de alguma coisa. Então, eu sei que esses são os meus comprimentos do campo de futebol. Para este campo, eu consigo calcular a área e eu consigo calcular perímetro. Por quê? A área seria aonde acaba o meu campo, o limite, desculpa. O meu perímetro é o limite do meu campo. O meu perímetro
é aonde eu vou limitar o meu campo. Da onde eu tenho para dentro do meu perímetro, eu tenho o meu campo, e para fora já acabou o meu campo. Então eu estou delimitando, ele está até aqui em vermelho. Então é onde o perímetro delimita aonde eu tenho campo e aonde eu não tenho mais campo, que já saiu fora do campo. Então é o perímetro, isso. A área é que se eu quiser colocar grama nesse campo, eu vou ter que calcular a área, porque vai completar o espaço inteiro do campo. Então, isso daí é a área. Então, são duas coisas diferentes. Eu tenho as dimensões. As dimensões de comprimento são 100 metros e as dimensões de largura são 70 metros. Essas são as minhas dimensões desse campo. Nesta minha figura, que especificamente é um campo de futebol, eu consigo calcular perímetro e eu consigo calcular a área. Para o cálculo do perímetro, eu vou medir o contorno. Eu vou querer saber o comprimento do contorno. O meu contorno é tudo isso daqui, ó. Tudo isso que está a linha vermelha. Tudo isso. Então, eu tenho 100 metros de comprimento aqui em cima, deste lado do campo, e do outro lado eu também tenho 100 metros de comprimento. Na minha largura, de um lado do gol eu tenho 70 metros, do outro gol eu também tenho 70 metros. É a mesma medida. Mesmo que não apareça, eu sei que é a mesma medida. Então, para o cálculo do perímetro, que é o contorno, o comprimento do contorno, eu vou colocar 100 mais 70 mais 100 mais 70. Ou seja, todo esse contorno foi colocado. Aqui embaixo não tinha medida nenhuma. Mas se eu analisar, isso é exatamente esse tamanho aqui de cima, exatamente igual ao tamanho que está aqui embaixo. Eles medem a mesma. Ele tem a mesma medida. Então, por isso que eu repeti duas vezes. E o 70 é a mesma coisa. Essa largura aqui tem a mesma largura do outro lado. São medidas iguais. Então, por isso que eu repeti. Por isso que está 100 mais 70 mais 100 mais 70. Aí, se eu somar tudo isso, eu vou ter o comprimento do meu contorno, que é o perímetro. O comprimento do contorno é 340 metros. A minha unidade de medida estava em metros. Minha unidade de medida estava em metros. Então, ela vai continuar em metros, tá? Então, eu tenho 340 metros. O cálculo do perímetro ficou tranquilo para vocês? Alguma dúvida sobre o cálculo deste perímetro? Dúvidas no cálculo do perímetro? Não. Para calcular a área, para calcular a área, a gente tem fórmulas. Mais para frente, nessa mesma aula, eu vou mostrar fora a fórmula de várias figuras. Tá? Professor, deixa eu ver se eu entendi. A área, a superfície e o perímetro é o limite. Exatamente. O perímetro é o comprimento do contorno. Tá vendo que eu contornei em vermelho aqui? Tá contornado em vermelho? Para o lado de dentro, eu tenho campo. Para o lado de fora, é como se eu passasse uma cerca para a bola não sair, ou passasse um muro para delimitar onde que é o terreno, ou passasse mesmo a linha. Passasse uma linha que definisse aonde é campo e aonde não é campo. E eu quero medir esse comprimento. Então, é o comprimento do contorno, mais especificamente. Então, a área, Júlia, a área aqui é tudo que tem grama. Tudo que tem grama, eu calculei a área para saber o que eu ia colocar de grama neste campo de futebol. A medida desse, o contorno, o comprimento desse contorno aqui, é onde acaba o meu campo, aonde eu passei essa linha verde. Então, esse o nome, o perímetro você tem que colocar como comprimento do contorno, tá? É onde eu, nesse caso, eu escolhi que seria o limite, aonde acabava e começava. Então, não é sempre o limite, tá, Júlia? A definição correta é o comprimento do contorno. É o que está aqui, ó, comprimento do contorno. Essa é a definição correta. Comprimento do contorno. Mas aqui no campo, por que eu falei limite? Porque aqui já está bem definido aonde eu vou passar, talvez uma cerca para não sair a bola, para a bola não ficar saindo conforme eu estou jogando, vai ser nesse limite, aonde acaba esse campo. Por isso que eu falei limite, a palavra. Mas perímetro, a afirmação correta é
é a medida do comprimento do contorno. Então, eu medi todo este contorno que delimita o meu campo de futebol. E aí eu achei o meu perímetro. Ficou claro para você, Júlia? Coloca um sim ou não, um joinha, um positivo ou um negativo, qualquer coisa. E continuando, para calcular a área, a gente tem fórmulas, a gente tem várias fórmulas. Para cada figura, a gente tem uma fórmula específica. Vocês não precisam decorar as fórmulas, vocês precisam saber qual forma utilizar. Eu preciso saber qual forma eu vou utilizar para cada tipo de área diferente. Então, vocês podem consultar essas fórmulas, mas vocês têm que entender que fórmula eu utilizo para cada figura. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Nesse caso aqui, é um retângulo. O campo de futebol forma uma figura plana que a gente chama de retângulo na matemática. O campo de futebol e eu vou. O campo de futebol, o que, que é? Nada mais é do que a minha vida real. Na minha vida real, eu tenho um campo de futebol. Para trazer para a matemática, eu vou transformar esse campo de futebol numa figura de retângulo. E quando eu tenho uma figura de retângulo, que é a minha linguagem matemática, eu tenho uma fórmula específica, que é essa fórmula que eu coloquei aqui, ó. A área é igual base vezes altura. Eu coloco essa fórmula específica. Eu defino como base essa parte aqui que é o 100 e altura essa parte aqui que é o 70. Se eu definir errado, tem problema? Não, não tem problema. Sabe por quê? Porque não é uma multiplicação. Toda vez que eu tenho uma multiplicação, a ordem dos fatores não alteram o meu produto. Ou seja, a ordem que eu colocar os números e multiplicar não vai me importar, porque o resultado vai ser sempre igual, tá? Então, se vocês confundirem o que é base e o que é altura, não tem problema. Conforme vocês vão fazendo, vocês vão entendendo o que é base e o que é altura. Mas se vocês confundirem o que é base e o que é altura, a conta não vai sair errada. Porque toda vez que eu tenho uma multiplicação, independente da ordem dos números, a resposta será a mesma, que é aquela afirmação matemática. A ordem dos fatores não altera um produto. E quando falar isso, vocês não entendem nada, mas é a mesma coisa dizer, a ordem dos números para a multiplicação não importa, porque a resposta sempre vai ser a mesma, tá? Aí, o que eu vou substituir? Esses valores que eu tenho aqui, que é 100 metros de base e 70 de altura. Então, a minha área ficou 100 vezes 70. Ou poderia ser 70 vezes 100, que vai dar 7.000. Então, a área desse meu campo é 7.000 metros quadrados. Olha lá a diferença deste para este. Quando eu falo de perímetro, a minha unidade de medida vai vir em metros. Vai vir quilômetros, metros, centímetros, milímetros, decímetros. Quando eu falo de área, a minha unidade de medida vai vir quilômetros quadrados, metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. A minha resposta tem que estar... a minha unidade de medida tem que estar ao quadrado. Por quê? Porque se eu te falar assim, se eu só tenho uma... Eu estou numa conversa e falo assim, 340 metros quadrados. Ele fala assim, isso mede 340 metros quadrados. Automaticamente, sem ele me dar a informação, eu já sei que ele está me falando da área. Ele está falando no espaço que ele vai colocar piso, no espaço que ele vai colocar grama, no espaço que ele vai colocar alguma coisa. Ele vai passar, completar com piso. Esse é o exemplo. Porque ele falou metros quadrados. Agora, se ele me falar 340 metros, eu já sei que não é a área, eu já sei que é um espaço que ele... Ou ele vai fazer muro, o muro vai ter 340 metros, ou ele vai passar uma cerca que vai ter 340 metros. Então, a minha resposta, o jeito que vem a minha resposta, já me define o que é área e o que é perímetro. Toda vez que vem em metros, eu tenho só o comprimento de um muro, o comprimento de uma cerca, tá? E quando eu venho em metros quadrados, que é esse caso aqui, eu já sei que é superfície. Ou seja, ele colocou grama, ele colocou piso, ele colocou alguma coisa. Ele pintou uma superfície completa. E a gente pode pensar que também uma parede tem superfície. Porque se eu pegar a parede inteira, eu não posso pintar a parede? Eu posso pintar a parede. Só que daí eu vou calcular a área da parede, não o contorno que ela faz na casa.
Porque ela não delimita a casa, ela não faz um contorno nos cômodos. A parede faz um contorno nos cômodos para dizer, o que é parte de dentro da casa e o que é parte de fora da casa. Mas quando eu vou pintar a parede, eu vou pintar a área inteira. Que nem quando na cozinha eu vou colocar azulejo, eu vou calcular a área da parede para colocar o azulejo, tá? Falei muita coisa, mas eu quero entender. Se vocês entenderam o conceito de perímetro e o conceito de área, se entenderam os dois tipos de conta, entenderam que na mesma figura, que no caso era um campo de futebol e a gente transformou para retângulo, dá para calcular a área e perímetro. Os dois cálculos são diferentes, tá? Os dois cálculos são diferentes e que a minha resposta também será diferente. E o que será diferente? O perímetro sempre vai vir com unidades 100 ao quadrado e área sempre vai vir com unidades ao quadrado. Quilômetros ao quadrado, metros ao quadrado, centímetros ao quadrado, milímetros ao quadrado, sempre ao quadrado. Isso ficou claro para vocês? Júlia, Mariana, Gislaine, William, ficou claro para vocês? Responde para mim continuar. Tá. Então, essa parte era só conceituação, para você entender a diferença entre os dois. Porque há muita diferença entre os dois. Agora a gente vai ver o cálculo de algum, na verdade, dois perímetros distintos para fixar mais o cálculo de perímetro, calcular. A gente tem essa figura aí. Essa figura aí. Como que vocês imaginam que eu posso calcular o perímetro dessa figura? Alguém pode dizer? Se não sabe, não imagina, fala, não tenho ideia. Agora, se imagina alguma coisa, escreve no chat para mim. Tá. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês. Isso é uma figura plana, que tem partes sinuosas. Então, não é um cálculo comum de perímetro. Então, a gente não tem um cálculo para perímetro. Porque perímetro não é o comprimento do contorno. É isso que eu quero elucidar. Não o cálculo nesse sentido, mas sim o conceito de perímetro. Então, o que acontece? Outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Aí tem perímetro? Nessa figura tem perímetro? Dá para mim? Não que dê para medir, mas existe o comprimento do contorno dessa figura? Existe ou não existe o comprimento do contorno dessa figura? Exatamente, Mariana. Existe o contorno do comprimento. É um cálculo não convencional. Existe esse comprimento, mas é um cálculo não convencional. Porque o convencional é que fosse figuras planas, todas retinhas, que eu vou colocar a minha régua e vou conseguir medir. Eu vou pegar e passar com uma trena, que é um jeito de medir coisas maiores, quando a gente tem a construção civil. A gente vai lá e mede, porque são partes retas, a gente consegue medir fácil, com régua, com trena, com fita métrica, então a gente consegue medir fácil. Neste caso, a gente não consegue medir fácil. É muito difícil medir essa situação aí. Mas existe o comprimento do contorno. Existe uma medida do comprimento do contorno. Então, existe cálculo do perímetro nessa situação. Mas como que a gente pode fazer esse cálculo? Só um exemplo que a gente pode fazer. O perímetro da figura ao lado é o contorno dela. Então, o perímetro é o contorno dela. Então, o contorno dela inteirinha. Como não temos medida dos seus lados, porque não tem lado aí. Não é uma figura com linhas retas. Se não é uma figura com linhas retas, não tem lado. Então, para medir o seu perímetro, devemos contorná-la com um barbante e depois esticar e calcular a medida. Se a gente contornar com um barbante, aí a gente vê depois, pega esse tamanho do barbante e mede com a régua, ou com a trena, ou com qualquer outro instrumento de medida, a gente consegue achar o perímetro. Então, tem que ficar claro para vocês que existe perímetro em todas as figuras planas. O mais comum é quando só tem linhas retas, e é muito fácil de calcular, mas neste caso específico, eu tenho perímetro e eu tenho como saber a medida do contorno. Passando um barbante,
eu passo o barbante, ou passo uma linha, e depois vou esticar ele e vou medir. Tá? Isso esse exemplo aqui é só para vocês entenderem que não que perímetro existe em qualquer figura. E não só naquelas figuras que são retinhas, que nem o quadrado, retângulo. Não ficar nessa ilusão que o perímetro é só calculado em figuras retas. Isso é uma ilusão que muitos alunos caem, de que o perímetro é só calculado em figuras que são todas retinhas. Não, o perímetro é calculado em qualquer tipo de figura, tá? Só que nas figuras retas são mais convencionais para a gente. Então, os professores têm uma tendência a colocar só figuras retas, mas o perímetro existe em qualquer tipo de figura, tá? Ficou claro isso para vocês? Que o perímetro existe em qualquer tipo de figura? Ficou claro? Tá. Ficou sim, professor. Obrigado, tá? Agora aqui a gente tem, ó, temos o quê? Temos uma figura convencional. Todos os lados retinhos. São todos os lados retinhos. Aí, neste caso, é mais fácil calcular o perímetro. Por quê? Porque eu posso, mesmo imaginando que não tinha os números que estão ali. Os números só para facilitar. Mas o que eu posso fazer? Pegar a régua e medir lado por lado. Eu pego a régua, vou medir lado por lado, e depois eu vou medir o contorno dessa figura. Para chegar no contorno dessa figura, eu preciso medir os lados e somar esses lados. Então eu vou pegar, se eu não tivesse os números como estão aí, eu ia pegar a régua e ia medir lado por lado, todos os lados, e depois eu ia somar todos esses lados. Aí eu acho a medida do contorno dessa figura. Neste caso, meu perímetro é a soma de todos os lados. Então a gente tem 10 centímetros aqui, ó, 8 centímetros aqui embaixo, que não vai dar para ver porque apareceu um negocinho ali. A gente tem 8 centímetros ali embaixo, depois 3 centímetros, depois 1 centímetro, 2 centímetros, 7 centímetros, 2 centímetros e 3 centímetros. Essas são as medidas do meu contorno. Eu vou juntar todas as medidas desse contorno para formar o perímetro. Então, é a soma de 10, 8, 3, 1, 2, 7, 2 e 3. Somando tudo isso, eu vou ter o meu perímetro, que é 36 centímetros. Olha lá, a unidade de medida aqui era centímetro. Se eu falo de perímetro, eu só vou manter a minha unidade de medida. Eu vou manter essa unidade de medida. E eu medi o quê? O contorno. O contorno nada mais é do que essa linha. Então, eu não estou falando da pintura que eu fiz em rosa. Eu estou falando dessa linha preta. Esses 36 centímetros é essa minha linha. Essa minha linha mede 36 centímetros. Exemplo, que nem da figura de cima. Se eu quisesse passar um barbante, tá lá desenhado, eu quero colocar um barbante para fazer arte. Estou fazendo arte. Estou fazendo um negócio de trabalho de arte, eu quero passar o barbante. Medi o meu contorno lá, eu quero passar esse barbante. Aí eu vou lá, pego a régua, eu vou medir 36 centímetros e corto o barbante. E vai dar o tamanho exato desta minha linha preta, tá? Então é desse jeito que eu calculo o perímetro. Então o perímetro é a medida do comprimento do contorno. No caso de figuras que são todas retinhas, a gente fala que é a soma dos lados. Então, se a gente somar esses lados, a gente vai ter o perímetro. Mas a gente também tem perímetros de figuras que não são só feitos por retas, que é o caso de cima. Também a gente consegue calcular o perímetro, tá? Posso prosseguir? Tudo bem? Ou ficou alguma dúvida? Então, uma coisa aqui que eu coloquei. Atenção ao uso da unidade de medida. Eu não posso calcular perímetro e esquecer de colocar a unidade de medida. Exemplo para mim básico. Se fosse numa prova normalmente e esquece essa unidade de medida, eu dou errado. Porque se eu estou calculando medida, ou ela é metros, ou ela é quilômetros, ou ela é centímetros, ela existe uma unidade de medida. Eu não posso falar que é 36. 36 o quê? 36 reais? Eu não sei a unidade. Se eu não sei a unidade, para mim a resposta está errada. Então, isso é um grande erro dos alunos. Infelizmente, eu não estou com vocês presencialmente,
Porque se eu tivesse e eu mandasse calcular o perímetro, vocês iam ver que um tanto de gente ia voltar porque faltava unidade de medida. Então, unidade de medida é importantíssimo. Então, não posso esquecer de colocar unidade de medida. Porque se eu não esqueço, se eu tenho a resposta final, por exemplo, cheguei lá na resposta final e por acaso eu estou, exemplo no cotidiano, conversando sobre isso e falo que é 36, nossa, mas a medida é 36. Tá, a medida é 36 o quê? Quilômetros, metros, centímetros. Do mesmo jeito que eu falo, eu tenho que escrever, tá? Perímetro do círculo, que é bem diferente. O perímetro do círculo é um caso específico. Ele também, quando eu falo de perímetro, eu também chamo de comprimento, comprimento do círculo, ou perímetro do círculo, tá? Ele é específico por quê? Porque ele se assemelha ao primeiro caso que eu falei, que tinha que passar o barbante. Lembra que eu falei que tinha que passar o barbante para conseguir medir essa figura aqui, ó? Essa figura aqui, para me conseguir saber o perímetro, eu tenho que passar um barbante. E aí, quando eu tenho o tamanho do barbante, eu vou esticar esse barbante, vou colocar minha régua, e aí eu consigo saber o perímetro. Do círculo se assemelha a isso. Mas o que aconteceu? Durante muito tempo, foi se procurando formas mais eficazes de calcular o perímetro do círculo. Porque era muito complicado. Imagine, se um círculo é pequeno, eu consigo passar o barbante. Agora imagine um círculo grande, quando eu vou fazer uma construção civil. Eu vou fazer uma praça circular, eu vou fazer um prédio que tem uma parte circular. Essas medidas são muito grandes para mim conseguir ficar pegando barbante, linha, qualquer coisa. Fica inviável ficar usando esse método para coisas que são muito grandes. Então, por esse motivo de ser inviável, muitos matemáticos se debruçaram sobre esse assunto e estudaram sobre esse assunto até criar fórmulas para facilitar a vida. Facilitar por que as fórmulas existem? Porque eu não consigo ficar passando barbante a minha vida inteira, que é uma forma complicada, porque se for muito grande, quanto de barbante eu vou ter que utilizar? Muito barbante. Então, exemplo, a gente tem aí, lá na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a gente tem aquele semicírculo lá, que a gente tem aquele monumento, e foi feita uma parte circular. Imagine para ele medir o tamanho daquele círculo. Ele fala assim, eu quero em tal tamanho. Para ele medir aquele círculo, para ele fazer, ele ia ter que usar barbante? Quanto de barbante ele utilizar? É prático essa situação? Não, não é prático. Então, por não ser prático, houve-se muito estudo para chegar a uma coisa mais prática, mais viável, que eu não precisasse fazer toda essa dificuldade de ficar medindo através do barbante. Então, a gente pegou o círculo e, debruçando sobre isso, matemática conseguiu fazer uma distinção e formular algumas fórmulas. Então, para o meu cálculo, para o meu círculo, eu tenho que pensar que no meu círculo eu tenho diâmetro. O que é um diâmetro? Eu pego dessa ponta, onde está o vermelho, acho que vocês estão vendo esse pontinho vermelho, dessa ponta aqui do meu pontinho vermelho, e vou passar pelo círculo todinho, uma linha reta, um círculo todinho, uma linha reta, até chegar do outro lado, na outra ponta do círculo. Isso, para mim, eu chamo de diâmetro. Para mim, não, para matemática, né? A gente chama de diâmetro, tá? Diâmetro do círculo. E o que acontece? Do meu ponto central do círculo até qualquer parte do círculo, eu chamo de raio. Então, são duas coisas que a gente tem que lembrar quando a gente tem círculo. Foi feita essa divisão de diâmetro e raio, para facilitar alguns cálculos. Então, raio é do meu ponto central até qualquer ponto da minha parte do círculo, tá? E diâmetro é de qualquer ponto do meu círculo, passando pelo ponto central, passando pelo meio, e chegando em outro ponto qualquer dessa minha circunferência, desse meu círculo, tá? Entender o que é diâmetro e o que é raio, entender o que é visualmente, porque você tem que entender o visual. Entender visualmente, quando eu tiver um círculo
sabe dizer o que é um diâmetro, o que é um raio? Responde para mim. Não. Então, ó, vamos lá de novo, Mariana. Se eu desenhar um círculo, olha bastante para a tela, porque eu estou apontando com um pontinho vermelho. Se eu desenhar um círculo, tá? Eu vou ter diâmetro e vou ter raio. O que é o meu diâmetro? Eu pegar de um ponto qualquer da minha circunferência, tá vendo onde está o pontinho vermelho? E eu vou passar uma linha até chegar em qualquer outro ponto da minha circunferência. De uma ponta a outra da minha circunferência. O que tem que acontecer? Essa linha tem que passar em cima do meu ponto central. Quando isso ocorre, a gente chama isso de diâmetro. Então, eu faço de um ponto da minha circunferência até outro ponto da minha circunferência, que passa por cima do meu ponto central. Isso é diâmetro. O que é raio? É quando eu pego do meu ponto central até qualquer ponto da minha circunferência, tá? Então, o que a gente pode saber? Que diâmetro é 2 vezes o raio. Por quê? Metade do meu diâmetro eu chamo raio. Ó. Isso daqui, essa parte aqui do diâmetro, é o raio, do ponto central até qualquer ponto da circunferência. E aqui também é raio. Essa outra parte também é raio. Quando eu junto essas duas partes que são raios, eu tenho diâmetro. Por isso que ele colocou aqui, ó, diâmetro é 2 vezes o raio, tá? 2 vezes R. 2 vezes o raio. Mariana, melhorou ou ainda tem dúvida? Então, o diâmetro é de um ponto da minha circunferência até outro ponto, passando pelo centro. Raio é do meu ponto central até qualquer parte da circunferência. É metade do raio. Metade do diâmetro, tá? Eu preciso saber disso. Para qualquer cálculo, quando envolve círculo ou circunferência, eu tenho que saber disso. Se eu não souber o que é diâmetro e o que é raio, eu não consigo resolver, porque a partir dessa formulação que eu vou construir as fórmulas. Então, eu tenho a fórmula de área, que a gente vai ver depois, agora a gente vai no perímetro. Perímetro ou comprimento da circunferência. A gente tem uma fórmula que é 2π vezes R. Então, a fórmula para me calcular a circunferência é 2π vezes R. Isto é uma fórmula. Para calcular o perímetro do círculo ou o comprimento, eu uso fórmula. E tem que ser essa fórmula. Por quê? Porque se eu não usar a fórmula, eu vou ter que pegar o barbante. Sem fórmula, eu uso o barbante. E o barbante é muito complicado para situações onde esse círculo é muito grande, tá? Então, olha lá, a gente tem aqui uma circunferência. O ponto C é meu ponto central. O ponto A e D são 2 pontos qualquer da minha circunferência. Então, daqui, do meu ponto A até o meu ponto D, passando pelo C, que é o meu ponto central, eu tenho de diâmetro 12. Então, eu tenho 12 de diâmetro. Vamos dizer que é 12 centímetros. 12 centímetros de diâmetro. Então, eu tenho o meu diâmetro. Tá, se eu quero calcular o meu perímetro, ou o comprimento da circunferência, esta é a minha fórmula, como eu já disse para vocês. C é igual a 2π vezes R. Esse R aqui é o raio. Eu preciso saber qual é o raio. Eu sei qual é meu diâmetro. Meu diâmetro é 12. Se meu diâmetro é 12, eu preciso descobrir qual é o meu raio. Então, ó lá, meu diâmetro eu sei que é 12. Para descobrir o raio, eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. Agora, o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, eu vou pegar o meu diâmetro e dividir por 2. Nesse caso, o meu diâmetro vale 2. Desculpa, vale 12. Meu diâmetro vale 12 e eu vou dividir por 2. Eu vou ter 6. Tá? Então, meu raio mede 6 centímetros. E meu diâmetro mede 12. Entenderam da onde eu cheguei o valor de raio? Entenderam da onde surgiu o valor do raio? O diâmetro é 12, o meu raio é 6. Ficou claro por que o meu raio é 6? Tá? Porque o diâmetro é tudo isso daqui, ó. Dessa ponta até essa ponta. Isso é meu diâmetro. E o meu raio é só metade.
vamos lá para a afirmação de novo. Meu diâmetro não é de uma ponta até a outra. Meu raio é tudo isso. Meu diâmetro é tudo isso, passando pelo ponto central. Aí eu quero meu raio. Meu raio é do ponto central até qualquer ponto qualquer. Então, meu diâmetro é 2 vezes o raio. Se eu pegar o meu raio e multiplicar por 2, eu vou ter o meu diâmetro. Se eu pegar o meu diâmetro e dividir por 2, eu vou ter o valor do raio. Por quê? Porque o raio é metade. É do ponto central até qualquer ponto. O diâmetro é de um ponto qualquer até outro ponto, mas passando pelo raio. Tá vendo que aqui é a medida? Tá vendo que isso daqui, ó, essa parte aqui, ó, é 2 partes do raio? O diâmetro aqui, ó, eu tenho essa parte, que é o raio, mais essa outra parte, que é o raio. Eu tenho 2 partes de raio para formar um diâmetro. Melhorou, Júlia? Então, como que eu cheguei no meu raio? Eu peguei meu diâmetro e dividi por 2. Porque, ó, o diâmetro é tudo isso. Quando eu uso uma parte só, eu estou falando de raio, tá? Então, eu achei que meu raio é 6. Então, eu vou lá e vou substituir. No lugar deste R aqui, ó, aqui tem um R. No lugar deste R, eu vou colocar o 6, tá? Aí, minha fórmula ficou C igual a 2π vezes 6. Eu vou multiplicar os meus números reais. Quem são meus números reais aí? Desculpa, eu vou multiplicar meus números racionais, tá? O π é irracional. Vou multiplicar meus dois números irracionais. 2 vezes 6 vai dar 12. Então, minha resposta vai ficar 12π. Até aqui, tudo bem? Até chegar no 12π, vocês entenderam porque chegou em 12π? Entenderam, gente? Porque chegou no 12π? Oi, entenderam porque chegou no 12π? Que parte que você está confusa, Júlia? Me explica que eu... Ou você está confusa ou você está entendendo, mas eu não estou te entendendo, Júlia. Quer falar? Quer abrir o microfone e falar ou quer escrever aí que parte você não entendeu? Como eu cheguei no 12? Tá. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui. Eu cheguei no raio. Até o raio você entendeu? Que o raio vale 6? E eu substituí aqui 6? Até isso você entendeu, Júlia? Sim. Agora, se eu pegar... Aqui não tem o número 2? 2 vezes 6, quantos que vai dar, Júlia? 2 vezes 6, quantos que vai dar? 12. Olha lá, coloquei 12 e repeti o pi. Tudo bem? Agora entendeu de onde saiu 12? Tudo bem, Júlia? De onde saiu 12? Tá. Agora, eu tenho que substituir esse pi. Pergunto para vocês. Vocês já tinham ouvido falar no pi? Ou é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar nesse pi? Para mim é a primeira vez também. Tá. O pi é um número grego, ok? É um número que foi inventado realmente por conta do círculo e da circunferência. Então, é um número específico para calcular comprimento e área de circunferência. A gente usa muito em trigonometria e cálculo de área e perímetro. Então, eu acho que pode ser a primeira vez que vocês estão vendo, só que daqui para frente vocês vão ver muito mais, tá? Então, π é um número. Como ele é um número, ele tem um valor. Só que o valor dele é infinito. Então, vamos lá. Aqui não está todos aí, mas o π vale mais ou menos isso.
3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38. Ele vale infinito. Ele tem esse número infinito aí. É uma aproximação que a gente tem do quê? O que a gente tem essa aproximação? Eu vou tentar exemplificar, eu podia ter colocado um vídeo, mas eu não coloquei para não estender a aula, mas depois vocês podem ver. Quando a gente tem uma circunferência, uma única circunferência, tá? Quando a gente tem uma circunferência, que o tamanho do seu raio é 1, o tamanho do raio é 1, tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter o tamanho do π. Então, se o raio é 1, essa minha circunferência vai valer o tamanho de 2π, a circunferência inteira, tá? Agora, é esse número aqui, ó. Só que a gente não usa todos esses números. Então, na matemática, e principalmente para os cálculos mais aproximados, a gente usa esse número aproximado, ó. Π aproximadamente vale 3,14. Então, no lugar disso daqui, a gente vai substituir 3,14, tá? Então, a gente vai substituir 3,14. Aonde eu tinha o π, não era 12π, a gente pensa que é a mesma coisa de 12x. Por quê? Porque toda vez que tem número e alguma letra, a gente multiplica. Então, tem que multiplicar. Então, ficou 12 vezes 3,14. Ficou claro que a gente só pegou esse valor de π, que é aproximado, substituiu aqui para multiplicar por 12. Tudo bem? Multiplicando por 12, eu vou ter aqui, ó, o comprimento ou o perímetro da minha circunferência é 37,68 centímetros. Então, o comprimento dessa minha circunferência, essa parte aqui em vermelha, se eu pegasse um barbante e circulasse ele todo, e depois pegasse o barbante e estendesse, e pegasse a régua para medir, ia dar 37,68, tá? Ao invés de a gente ficar passando barbante em todos os círculos, a gente usa essa fórmula. Por quê? Porque é muito mais fácil pegar a régua e medir o raio. Por exemplo, eu não tenho raio, eu não sei o raio. Então, eu pego e coloco a régua aqui no meu ponto central, até esse ponto D aqui neste caso. Ah, consegui descobrir que o raio é 6. Coloquei a régua e consigo descobrir, porque é uma parte reta. Medir uma parte reta é muito mais simples do que medir uma parte circular, tá? Por conta disso, foi criado esta fórmula e exatamente também o número π foi criado por conta das circunferências, tá? Alguma dúvida nesse cálculo do perímetro do círculo? Então, o importante dessa parte do π é só lembrar que o π é aproximadamente 3,14 e substituir. Mariana, vamos lá, que parte que você não entendeu? Até aqui você tinha entendido do 12π, não era? Até aqui o 12π você tinha entendido. O que eu fiz? π vale 3,14. O π vale 3,14, sempre, em todos os momentos. Então, eu vou só colocar esse número, pegar esse número e colocar aqui, ó, que nem eu fiz. 3,14. E depois eu vou multiplicar. Se você quiser, pode multiplicar aí. 12 vezes 3,14. Aí, o que vai acontecer? Vai dar esse número. 37,68 centímetros. Então, comprimento. Exemplo. Se eu pegar aqui, ó, do ponto D, passar esse círculo completo, dar a volta inteirinha, dar essa volta inteirinha, chegar no D, ele vai ter 37 centímetros e 68, tá? Aí o que acontece? Eu não preciso mais passar o meu barbante, porque passar o barbante em toda a circunferência era muito trabalhoso. Para ficar mais simplificado, eles fizeram esta fórmula e criaram o número π, tá? Eu vou postar um vídeo sobre o número π para vocês, para entender a origem do número π. Porque o número π ficou
Então, eu vou passar esse número π, Júlia, eu vou postar um vídeo para vocês entenderem de onde veio esse 3,14, tá? O número π, você tem que lembrar que ele é 3,14. Então, ó, esse símbolo aqui vai virar este número aqui, tá? É isso que você tem que entender neste momento, Júlia. Mas o número π, ele foi efeito de vários estudos até chegar nisso. Eu vou colocar um vídeo lá no Google Classroom para vocês. Vou tentar um vídeo mais curto possível para vocês entenderem da onde surgiu esse número, Júlia. Da onde que surgiu esse número 3,14. Esse número 3,14 é o número do π, tá? O π vale aproximadamente 3,14. Foi o que eu substituí. Entendeu que eu só fiz a substituição? Depois eu posto o vídeo para entender da onde surgiu o valor do π, tá? Entendeu, Júlia, ou não? Que eu só substituí. E depois eu posto um vídeo para vocês que vai ser interessante entender da onde surgiu esse número π, tá? E por que ele surgiu. E ele está muito relacionado ao cálculo de perímetro e de área de circunferências, tá? Então, depois eu vou postar a origem do número π, porque daí fica mais interessante para vocês. Mas o que acontece? Eu só substituí. O número π, eu peguei este valor. E eu vou pegar sempre esse valor. Esse valor não vai mudar, tá? Esse valor não vai mudar. Por mais que ele seja infinito, o número π é infinito, por mais que ele seja infinito, eu sempre vou usar esse daqui. Vou usar esse. Se eu não for usar esse valor, se eu não for usar 3,14, talvez eu aumente. Eu coloque 3,1415. Mas provavelmente sempre nos exercícios de matemática mostra para você. Use π igual a 3,14. Ou use π igual a 3,1415. Ele vai te mostrar. Ele não vai pedir que você saiba o valor de número π. Geralmente ele mostra. Se ele não mostrar, vocês colocam 3,14. É este o valor de π, tá? Melhorou para todo mundo aí? Ficou claro? Então, é só substituição o valor de π. Fórmula da área. Então, a gente tem várias fórmulas de área, tá? Para o cálculo de área, é necessário o uso de fórmulas para cada figura plana. Então, cada figura plana, eu tenho um tipo de fórmula diferente. Então, aqui a gente tem as principais fórmulas, tá? O triângulo. No meu triângulo, eu tenho a área é igual base vezes altura dividido por 2. Esse eu acredito que vocês já sabiam, tá? Então, quando eu quero calcular a área, eu vou pegar minha base, que é este valor aqui embaixo. A base é esse daqui. Vou multiplicar pela minha altura, que é o valor que vai ser dessa altura aqui do triângulo, tá? E vou dividir por 2. Tudo bem? Do meu retângulo. Do meu retângulo, a gente tinha falado base vezes altura. Então, ó, área é igual base vezes altura, tá? Então, eu vou pegar o valor que está aqui da minha base e multiplicar pela altura, e aí eu vou ter a área do meu retângulo. A área do meu quadrado é A igual L ao quadrado. Por que L ao quadrado? Porque é lado vezes lado. Eu tenho aqui a base dessa minha potenciação é L. Repetiu quantas vezes? 2 e está multiplicando. Por isso que está lado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu fosse 2 do meu lado, ia ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é a mesma coisa de 2 vezes 2, que vai dar 4, tá? A área do meu trapézio. A área do trapézio a área é igual base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Aonde eu encontro isso? Base maior é a que for maior. Então, eu tenho essa base aqui embaixo e tenho essa base em cima. O número que for maior, você coloca na base maior e o número menor na base menor. Vezes a altura. A altura é desta ponta até essa ponta aqui. A gente tem a altura. Dividido por 2. O losango. O losango é a área. A diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, essa é a área do losango. Então, eu vou... A ordem também não vai alterar a minha resposta, não.
eu tenho uma diagonal maior e uma diagonal menor. Eu multiplico as duas e divido por 2. E a área do círculo, que a gente já estava vendo, a área do círculo é a área igual a π vezes o raio ao quadrado. A gente viu o comprimento da circunferência, ou do círculo, o comprimento do círculo, e a gente vai ver agora a área do círculo. E também usa essa constante que é o π, que a gente vai colocar como 3,14 também. Então, nesse caso, o A é a área, o π é o valor de 3,14 e o R é o raio, o que a gente já viu, tá? Então, vamos lá para algumas situações. Quais as situações a gente vai ter aí? A gente tem essa figura. Essa figura, qual é o nome dessa figura? Responde no chat para mim. Um trapézio. Então, a gente tem um trapézio, que é uma figura plana, tá? Que a gente não consegue observar espaço dentro, não é uma figura espacial, é uma figura plana. A gente tem uma base maior, uma base menor e tem altura. São o que a gente precisa para o cálculo. A fórmula é essa. A área igual a base maior vezes, a área mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vou substituir os valores. A minha base maior é 15, que está em vermelho aqui. A minha base menor é 5, que está aqui em azul. Esse comprimento aqui do 5. A minha altura, essa parte aqui que está em verde, tá? A minha altura é 8. Todas as unidades de medida é tudo em metro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, ó. Eu vou substituir esses valores. Olha lá. No lugar do B maiúsculo, eu coloquei 15, que é a base maior. No lugar do B minúsculo, eu coloquei 5, que é a minha base menor. No lugar do H, que é a altura, eu coloquei 8. E o 2 eu mantive, que é de fórmula. Tá? Aí, eu tenho que prestar atenção que eu tenho que usar aquela propriedade da matemática. Eu dei evidência, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Nesse caso, do que está dentro do parênteses, é essa soma aqui. Então, eu vou somar primeiro. 15 mais 5 vai dar 20. Tá? Então, é 20 que eu vou ter. Aí ficou fora do parênteses. Agora eu vou multiplicar por 8. Então, vai ficar 20 vezes 8. Então, eu vou ter que multiplicar por 8 para chegar no 160, que ainda está dividido por 2. 160 dividido por 2 é igual a 80. A unidade de medida não era metro? Coloca o metro. Ah, mas eu não estou falando de área, estou falando de cálculo de área. Então tem que vir esse ao quadrado. É obrigatório ter esse ao quadrado. Se você não colocar esse quadrado, sua resposta está errada. Pode ter feito a conta certa, mas esse ao quadrado delimita que sua resposta está errada. Você está falando de coisas diferentes. Quando eu falo de perímetro, eu só coloco metros. Quando eu falo de área, eu tenho que colocar metros quadrados, tá? Então essa é a situação aqui. No cálculo do trapézio, no cálculo de área do trapézio, ficou alguma dúvida? No cálculo de área do trapézio, ficou alguma dúvida? Não? Não ficou dúvida? Tá. Então a gente vai para outra figura. O círculo, tá? Então o círculo também eu vou calcular a área do círculo. Para calcular a área do círculo, eu tenho essa fórmula. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Tá. Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual é o meu raio. Se meu diâmetro é 12, qual que é o meu raio? Responde para mim no chat. Qual que é o raio? 6. Isso mesmo. O raio é a metade do diâmetro. Era só dividir por 2. Então, meu raio é 6 centímetros, tá? O meu raio é 6 centímetros. Então, no lugar do R, tá vendo aqui? Aqui tem o R. No lugar desse R, eu vou colocar o número 6, tá? Olha lá. No lugar do R, eu coloquei o número 6. Aí ficou uma conta para resolver. Ficou 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, quantos que é, pessoal? Responde aí. 6 ao quadrado. Não, Júlia. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, não é 6 mais 6. Toda vez que eu tenho uma potenciação,
eu tenho que multiplicar a minha base. A minha base, no caso, é 6. Ela se repete 2 vezes. Então, eu tenho que multiplicar. Eu faço 6 vezes 6. Exatamente. O quadrado é o número multiplicado por ele mesmo. Isso mesmo. Então, no caso aí, é 6 vezes 6. É isso, Mariana. E quanto que vai dar 6 vezes 6? Toda vez que eu falo em potência, eu falo em multiplicação. Vocês têm que lembrar disso. Não é adição, é multiplicação, tá? Então, vou multiplicar ele por ele mesmo. Nesse caso aí. Quanto que vai dar? Exatamente, 36, Júlia. Então, ó. A resposta da minha potenciação, 6 elevado ao quadrado é 36. Agora, eu tenho que fazer a substituição do π. O π é a letra. Eu vou substituir. Alguém lembra qual é o valor de π? Responde aí no chat. Se lembrar, responde no chat qual é o valor do π. 3,14. Olha lá. 3,14 é o valor aproximado do π. Então, ó, no lugar do π, eu coloquei 3,14. E eu vou multiplicar por 36. Então, eu vou lá e multiplicar. 3,14 vezes 36. Deu 113,4. Tá vendo que aqui eu coloquei o sinal de aproximado? Isso é um sinal de aproximado. Tem o sinal de igual e um tio em cima. Por quê? Porque lembra que eu falei que o π é um número infinito? É um número que tem, ele tem várias casas depois da vírgula? É infinito. Então, esse é o número mais aproximado possível. Então, eu tenho que colocar esse sinalzinho também. Não posso colocar um sinal de igual, porque não é exato. Então, a área dessa minha circunferência, ou seja, o espaço, se eu fosse pintar aqui, seria de 113 centímetros. 113,4 centímetros quadrados, tá? Quando eu falo de área, não posso esquecer que aqui é o quadrado, ao quadrado. Quando eu falo de área, eu tenho que colocar ao quadrado, tá? O cálculo da área do círculo, ficou claro para vocês? O cálculo da área do círculo? Tá? Acho que facilitou, né? Vocês viram um perímetro, facilitou a área. Porque você já sabe o que é π, já sabe o que é raio. E eu preciso saber, para calcular a minha área, eu preciso entender tanto a área quanto o perímetro. Eu preciso entender o que é diâmetro, o que é raio, e saber que o π é um número que eu posso substituir. Esqueci o valor do π. É só eu procurar. Procuro na internet que eu acho. Posso colocar 2 casas depois da vírgula, tá? Mas geralmente nos exercícios vem informando. Utilize π igual 3,14. Geralmente vem falando qual é o número que você tem que usar para o π, tá? Agora vamos para mais um exemplo que é o último, tá? Então a gente tem um losango. Então o losango é uma figura, é um quadrilátero. Eu coloquei só porque são 3 figuras que vocês não calculam muito, o trapézio, o círculo e o losango são figuras que você não calcula muito a área. Agora, o quadrado e o retângulo e o triângulo são figuras que vocês calculam mais. Então, eu coloquei as mais diferentes possíveis, tá? Eu vou utilizar a minha fórmula é área igual diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, tá? Nesse caso, minha diagonal maior está em azul, que é 8 centímetros, e minha diagonal menor está em vermelho, que são 6 centímetros, tá? Eu vou substituir ela. No lugar do D maiúsculo eu coloquei 8, no lugar do D minúsculo eu coloquei 6. É uma multiplicação? Eu vou resolver a primeira multiplicação. 8 vezes 6 é 48. E aí eu vou dividir por 2. Então, 48 dividido por 2, 24. Ficou ali embaixo, peraí. Vai aparecer 24 centímetros ao quadrado, porque eu estou falando de área. Então, é 24 centímetros ao quadrado. Quanto a área do losango também ficou difícil? Conseguiram entender a área do losango? Tá. Só voltando um pouquinho aqui, eu queria perguntar para vocês. A área do quadrado aqui, a área do triângulo, do retângulo, do quadrado, é fácil para vocês resolver se tiver?
a área do triângulo, do retângulo e do quadrado, vocês conseguem resolver facilmente? Ou vocês não lembram, eu acredito que vocês já viram, mas vocês não lembram? Porque, ó, a área do triângulo é muito parecido com o do losango. É só eu pegar o valor de base, ó, que é essa parte aqui embaixo, colocar aqui o valor da altura, colocar aqui, multiplicar e dividir por 2. Fácil. O retângulo a gente viu lá no começo do campo. É base vezes altura. É só pegar o valor que está aqui, que no caso lá era 100, e o valor que estava aqui, que no caso lá era 70. E eu multipliquei e deu 7 mil metros quadrados, tá? Agora, o quadrado é lado ao quadrado. Por exemplo, se aqui for 4, eu coloco 4 no lugar do L. 4 ao quadrado é 16. Dá 16 metros ao quadrado, um exemplo. Então, é um pouco simples. Então, vocês acham que conseguem resolver também? Ou vocês querem que eu demonstre? Eu acredito que não precisava, tanto que eu não coloquei. Mas se vocês acharem que é simples, tá. Então, era isso que eu tinha para hoje, tá? Não quis estender, porque eu sei que vocês estão tentando entregar todas as atividades que estão atrasadas. Então, não quis estender, mas precisava passar muita coisa. Outra coisa, atenção ao uso da unidade de medida. No caso de quando eu calculo áreas, sempre vem ao quadrado, tá? Ao quadrado e ao quadrado. Eu não posso esquecer de colocar ao quadrado, tá? Sim, vai ter atividade, William. Não, vou postar hoje porque eu não consigo, mas amanhã, quinta-feira, a atividade vai estar disponível para vocês, tá? A gente está correndo contra o tempo, tá? Então a gente vai ter atividade, amanhã eu posto a atividade para vocês, não hoje. Hoje vocês ficam tranquilos aí e pode fazer o que vocês estão mais atrasados, mas amanhã eu posto a atividade. Referências bibliográficas. Então eu juntei um pouquinho de cada coisa, mas se vocês quiserem olhar lá no livro A Conquista da Matemática, no volume 8, na página 136 a 154, tem alguma coisa sobre cálculo de áreas, tá? Vocês podem dar uma olhada também. Alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que eu preciso voltar? Pode falar agora. Se precisar que eu volte, eu volto em alguma coisa. Ou se precisar explicação dos exercícios que eu passei, se vocês abriram o exercício, tem algum exercício que fala assim, eu estou com dificuldade naquele exercício. Se quiser, eu posso ajudar agora também, dos exercícios que eu já deixei os 2 exercícios passados. Também posso ajudar agora. Agora é o momento de ajudar vocês. Vocês têm que trazer essas dúvidas para o final da aula para mim poder ajudar vocês, tá? Eu vou